Este é um podcast feminista. Aqui evidenciamos as lutas das mulheres e, através de uma escuta ativa, buscamos novas percepções, novas inquietações e novos olhares. Eu sou a Aline Hack e está começando mais um episódio do Olhares Podcast. Neste episódio, trouxemos um tema pouco debatido: a relação do trabalho sexual e o feminismo. Puta, prostituta, trabalhadora sexual. Muitos nomes, muitos estigmas, muitos saberes. O putafeminismo não é uma corrente teórica, mas um enfrentamento a todas as correntes teóricas que já conversamos no Olhares. Fala de dinheiro, de trabalho, de preconceito de classe, de cor, fala de preconceito de identidade de gênero. Um movimento que enfrenta estigmas para buscar reconhecimento. Para desenvolver essa conversa, algumas perguntas são importantes. É possível ser puta e feminista? Quais os desafios enfrentados dentro do movimento de trabalhadoras sexuais? O que podemos esperar desse movimento de sensibilização e conscientização para a regulamentação do trabalho? Seguimos falando de feminismos cujos olhares são desviados. E para desenvolver esse tema, eu tenho hoje nos microfones do Olhares... Monique Prada. Eu sou uma ex-trabalhadora sexual, escritora, feminista. Hoje eu trabalho com sexualidade e empoderamento feminino. Eu sou membro da Amprosex, que é a Articulação Nacional de Profissionais do Sexo. Na verdade, eu sou da coordenação de comunicação da Amprosex e faço parte do grupo assessor da Sociedade Civil da ONU Mulheres do Brasil. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Monique, queria primeiramente agradecer aqui a sua presença no Olhares Podcast. É uma honra ter você aqui, autora do livro Puta Feminista, um livro que abriu muito a minha cabeça em relação a esse tema, né, do movimento de mulheres trabalhadoras sexuais. E eu gostaria de começar essa nossa conversa com uma citação que você faz no seu livro, que eu achei tão bonita. É uma citação de Dolores Juliano, que diz o seguinte: a divisão das mulheres entre boas e más beneficia a estabilidade do sistema. O estigma da prostituição nada tem a ver com o que as trabalhadoras sexuais são ou fazem. Ele representa um potente elemento de controle para mulheres que não atuam na indústria do sexo. O modelo de esposa e mãe abnegada exige muito sacrifício. Ainda que se diga que a mulher é a rainha do lar, sabemos que não é, que é uma pessoa a serviço de todo mundo. É um modelo tão pouco atraente e com tão pouca recompensa e reconhecimento que a única forma de conseguir que as mulheres se adequem a ele é assegurar a elas que a outra possibilidade é pior. Citação de Dolores Juliano, uma antropóloga argentina, professora, aposentada da Universidade de Barcelona. Essa citação, Monique, ela me marcou demais, porque ela me lembrou daquele estereótipo da bela recatada e do lar, que foi valorizado, né, há um tempo atrás, com a entrevista da esposa do Michel Temer. E eu queria conversar com você nesse primeiro bloco sobre as mulheres trabalhadoras sexuais, né? E a partir dessa discussão feita, quem são as mulheres trabalhadoras sexuais? Qual é o panorama que nós podemos conversar? De onde nós podemos partir para falar sobre prostituição no Brasil? Sim, bom, as mulheres trabalhadoras sexuais no Brasil e no mundo são uma classe bastante diversa, né? Uma categoria bastante diversa de trabalhadoras. Eu diria que a maior parte das trabalhadoras sexuais são mulheres que saem de uma condição de pobreza mesmo, diria, tá?
talvez todas, mas enfim, são mulheres que saem da precariedade buscando condições melhores de vida e remuneração. São mulheres que normalmente poderiam exercer trabalhos que exigem uma formação escolar mais baixa e vem na prostituição um modo de romper com isso. E essas mulheres, elas têm classe, elas têm cor, elas têm sexualidade, são mulheres cis, são mulheres trans? O que você vem observando nesse contexto? Então, nesse contexto, no contexto de prostituição, que a gente vai observar, quando a gente fala de mulheres trans, e é um dado da ANTRA, que mais de 90% das mulheres trans e travestis estão na prostituição, né? Constroem suas vidas na prostituição, até por não haver um espaço no mercado formal de trabalho para elas, ou pelo menos não um espaço que remunere decentemente, né? Não tem uma pesquisa entre as associações de trabalhadoras, né, sobre classe e cor, né? Eu acho fácil deduzir que a maior parte das trabalhadoras sexuais seriam mulheres negras, porque a maior parte das mulheres que exerce trabalho precário no Brasil é de mulheres negras, né? Mas não existe uma pesquisa formal sobre isso, né? Isso provavelmente mude um pouco de região para região, inclusive sobre o que é aceito, né? Que padrão de corpo é aceito em determinados espaços. É claro, quando a gente fala de raça, né, e cor, a gente vai pensar a prostituição precária como reservada para as mulheres negras, porque em alguns espaços elas não têm acesso a trabalhar. Muito recentemente, por exemplo, os sites começaram, em especial no Rio Grande do Sul, que é onde eu comecei a atuar, começaram a aceitar mulheres negras. Isso não tem, considerando que o trabalho na internet tem coisa como já 2 décadas, a aceitação de corpos negros tem menos de 1 década. É interessante você falar dessa questão dos sites, né? Porque no seu livro você traz isso, né? Que essa questão de acesso aos sites, vamos dizer assim, de exposição virtual é algo que está muito presente dentro do trabalho sexual, né? Nos fóruns, nos sites. Eu queria, mais pra frente, a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas ainda dentro dessa perspectiva, Monique, eu queria que você trouxesse pra gente sobre o panorama da tua vida. Quando é que você se tornou feminista e que você viu que o feminismo é importante para a luta das mulheres trabalhadoras sexuais? Então, eu comecei a me declarar feminista há coisa de 10, 11 anos, né? Eu vinha exercendo esse trabalho já há algum tempo. Eu tenho 2 momentos em que eu pensei que você ia perguntar como é que eu comecei na prostituição. Eu tenho 2 momentos onde eu começo, né? Eu começo bastante jovem, com 19 anos, eu paro de trabalhar e depois, aos 36, eu volto. Trabalhei por 2 ou 3 anos e comecei, claro, o meu trabalho nesse momento, nessa segundo início, ele é feito diretamente da internet, né? Eu agendo meus trabalhos sempre pela internet. Mas eu comecei além de agendar trabalhos, a participar muito do debate político e do debate feminista. E aí aquilo começou a me bater um pouco, né? Eu comecei com leituras da Marcha Mundial das Mulheres, né? Do site da Marcha Mundial das Mulheres, muitas traduções também. E aquilo me trazia um sentimento dúbio, né? Um sentimento de que, bom, eu sou uma mulher, eu devo ser feminista, o feminismo é empoderador, é libertador, é tudo isso para as mulheres, mas em alguns trechos de textos ele me colocava num espaço de não mulher. Claro, eram textos, trechos de feministas radicais, enfim, que além de não ter nenhuma proximidade com a vivência do trabalho sexual, também tem uma questão bastante moral ali. E para esse tipo de feminismo, a minha existência não era válida. E aí eu comecei a ler e mergulhar cada vez mais nessas leituras feministas.
né? Nesse momento, antes de começar a ler, eu não me considerava feminista, mas tem uma coisa que eu percebi. Nesse momento eu ainda não fazia parte do movimento, mas é mais ou menos o que eu percebo quando eu começo a fazer parte do movimento, que muitas mulheres não se dizem feministas dentro do movimento, mas a atuação delas é essencialmente feminista, é fortemente feminista. Então, possivelmente tem um receio em relação a esse feminismo, né, mais mainstream, mais aceito, um receio sobre se dizer feminista, mas a atuação delas e a minha já era feminista. Então, posso dizer que eu me declarei feminista há coisa de 11 anos. E assim nós finalizamos o primeiro bloco e vamos para o segundo bloco para falar um pouquinho sobre corpos e sobre as mulheres trabalhadoras sexuais. Nesse segundo bloco, Monique, um ponto que me pegou muito quando eu estava estudando sobre o puta feminismo, e também você já trouxe aqui um pouco sobre isso da internet, é sobre a objetificação de mulheres, né? A gente fala dos sites, e nos sites ali parecem que não são pessoas, né? Parecem que são objetos, e muitas vezes essa discussão de mulheres objeto também está dentro do movimento do puta feminismo, né? De que essas mulheres não são objetos, são pessoas trabalhando para ter um sustento ali, né? E aí, eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho, porque eu sei que essa é uma pauta do puta feminismo, né? Como é que vocês conversam para que seja vencido esse estigma dentro dos movimentos sociais de mulheres e dentro desse processo de conscientização e sensibilização a respeito da categoria? Então, essa questão dos sites, talvez acessando a internet como um todo, a gente vai perceber essa questão que a gente chama de objetificação em vários espaços, não apenas em sites de acompanhantes, né? A indústria da moda nos traz isso de um modo muito mais forte do que a indústria do sexo, né? A gente está falando de roupas, objetos, mas do cabide que as veste, né? As mulheres que as usam também como objeto. Como rompe com essa questão, né? Como rompe com a objetificação? A gente sabe que Gisele Bündchen é uma pessoa, ela tem direito a falar e nós a ouvimos e até admiramos, né? Agora, em relação às mulheres trabalhadoras sexuais, a gente tem essa dificuldade de percebê-las como pessoas, não só nos sites, né? Também nas ruas, né? Dificilmente você vai parar e trocar uma ideia com uma trabalhadora sexual, mesmo que ela esteja na esquina da sua casa todos os dias. Então, essa objetificação é sempre importante pensar que nenhuma mulher é objetificada por escolha própria, né? O olhar do outro é o que te objetifica. Então, como que a gente rompe isso? Não só, principalmente com a força da internet, sim. Né? Embora a gente pense a internet como uma coisa muito recente, né? É interessante, né? Porque a gente sabe que a internet não nasceu hoje, mas na vida das trabalhadoras sexuais a gente pensa ela como uma coisa muito recente. Porém, não é recente, né? O primeiro fórum de avaliação de serviços de prostitutas ele já tem 20 anos. Se percebe que a existência das prostitutas na internet, portanto, é anterior a isso. Eu vejo que há alguns anos, talvez 5, 6 ou mais, né? A gente tem as prostitutas na internet falando para além do que são os seus corpos, né? A gente tem um primeiro momento em que o uso da internet serve apenas para divulgação. A gente tem aí um segundo momento que eu marco muito ele com a Bruna Surfistinha, embora ela nunca tenha tido um papel na luta por direitos. Ainda que recentemente Bolsonaro tenha citado o filme e ela tenha participado, né, a Raquel, de alguns eventos, a escrita dela e a atuação dela não tem a ver com a luta por direitos, mas ao mesmo tempo traz para a sociedade a visão e a percepção que não estava ali antes, né, de que mulheres que têm
algum nível cultural também fazem prostituição, né? Eu não vou nem falar da questão de ela ser classe média e tal, porque se a gente for avaliar a vida da Raquel, quando ela foi para prostituição, ela não era nada, ela tinha sido expulsa de casa, ela não tinha R$ 1 no bolso. Então eu não vou nem avaliar essa questão. Mas a questão de perceber as prostitutas como mulheres que também, né, têm acesso à educação formal e podem se expressar. Isso a gente tem no primeiro momento. Num momento mais recente, eu vou datar ele de 5, 6 anos para cá, mesmo prostitutas que não atuam na internet, no sentido de não conseguir seus clientes na internet, elas têm as suas páginas, né? De Facebook, de Instagram, e tem seu acesso ao WhatsApp. Não sei, não tenho aqui comigo os números da internet do Brasil, mas boa parte da população tem acesso. Então, isso facilitou muito a organização das trabalhadoras sexuais como um grupo, né? E, além disso, fez surgir novas vozes, não necessariamente organizadas em coletivos, mas falando sobre trabalho sexual, pontos negativos e positivos, o seu ponto e tal, o trabalho que elas estão exercendo. Então, a internet se coloca como um fator essencial para a sociedade perceber o que pensam as trabalhadoras sexuais, né? Organizadas ou não. Hoje a gente tem uma quantidade grande de youtubers, vamos usar esse termo aí, influencers, mas prostitutas, né, no YouTube e em outras redes, postando suas questões, né? Bacana. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quais são hoje, antes da gente passar para o próximo bloco, eu queria que você trouxesse para a gente qual é a maior dificuldade que vocês têm para discutir essas pautas? São os espaços? É o próprio feminismo? São as organizações? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam nessa busca pela discussão, pela conscientização e pela sensibilização das pautas das mulheres trabalhadoras sexuais? Eu vejo que essa pauta ainda é vista como uma pauta menor pelos feminismos, mesmo fora de grupos de feminismo radical, que tem essa pauta como uma pauta central para combate, né, às grandes inimigas, e acho que aí não se precisa usar meias palavras ou o modo que elas usam, né? Não, nós somos contra a prostituição, mas defendemos as prostitutas, porque isso não é verdade. Elas, na prática, elas se posicionam contra prostitutas, inclusive sabotando o movimento de prostituta e tal. Mas mesmo fora desse pequeno núcleo, que é barulhento, mas é pequeno, existem dificuldades, né? Como se o trabalho sexual fosse uma questão menor, como se o sexo fosse, de fato, uma questão menor, né? Nas esquerdas, no feminismo, como se não fosse algo que a gente devesse discutir fortemente o tempo todo. Então, é muito difícil emplacar essa pauta. A gente está, né, nos debates, mas como um número que precisa ser cumprido, né? Eu costumo brincar com a cota para puta, né? Você tem que levar uma puta para falar, senão a mesa não está completa, mas isso não significa que a mesa vai ouvir o que ela diz. Então, acho que tem uma dificuldade que se coloca em relação a mulheres que usam o corpo, né? Não necessariamente para o trabalho, ao modo como as mulheres se colocam, né? Traz uma dificuldade para a sociedade, a coisa de conseguir entender que mulheres podem ser, né, sensuais e bonitas e podem também ter opinião e se posicionar. Não são só as prostitutas que sofrem com esse modo de opressão. E assim finalizamos o segundo bloco e partimos para o bloco agora, que é o bloco mais polêmico, que a gente vai falar um pouco mais do trabalho sexual como um trabalho, como uma forma de remuneração. Mas antes de ir para o terceiro bloco, a gente tem um recadinho para você. O Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br/olhares e contribua. A partir de R$5 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais, fica à vontade, tá?
A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando olhares para as mulheres ao seu redor. Assim a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e juntas a gente vai muito mais longe. Então é isso. Para apoiar, padrim.com.br/olhares e para espalhar, indica Olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora pro próximo bloco. Monique, começando o terceiro bloco, eu queria começar esse bloco com uma frase do seu livro que também, para mim, gerou esse insight da importância de se falar sobre o trabalho sexual como um trabalho, né? A gente começou falando sobre o movimento, como um movimento de mulheres, como um movimento que precisa ser conversado. E no seu livro você fala assim: ninguém diz que publicitários, médicos e secretárias trabalham porque são viciados em seu salário. Tampouco alguém ousaria condenar qualquer um que troque seu trabalho por outro e que receba um pagamento melhor, a não ser que esse outro trabalho seja um trabalho sexual. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, porque eu sou uma mulher feminista e, de fato, isso que você falou de que temos que chamar uma trabalhadora sexual, eu já observei dentro de movimentos, dentro de discussões, que essa é uma prática que é uma prática negligente, assim, em relação a mulheres trabalhadoras sexuais. Nós sabemos, né, que as pautas são inúmeras e o trabalho é um deles, né? A gente falou um pouquinho sobre o movimento em si, do próprio reconhecimento das mulheres, né? Como pessoas, é uma dessas pautas. Mas eu queria que você trouxesse nesse bloco a discussão sobre o trabalho. É trabalho sexual? É prostituição? Por que a gente usa o termo trabalho sexual? Por que a gente usa menos? Ou por que trabalhar com esses nomes? É por causa do estigma? É porque é um processo pedagógico para trazer essa valorização do trabalho? Como é que você vê essa discussão a respeito do trabalho sexual dentro desses movimentos de mulheres trabalhadoras sexuais? Na verdade, esse termo ele é disputado ainda, né, pelos movimentos no Brasil. A gente tem a Rede Brasileira de Prostitutas, que é a rede mais antiga, defendendo o uso do termo prostituta, que já não é usado pelos movimentos no resto do mundo, mas aqui insistimos, né, na questão de usar o termo prostituta. A gente tem a Articulação Nacional de Profissionais do Sexo e a CUTS, que eu sou uma das fundadoras da CUTS, né, Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais. Eu não faço mais parte da CUTS, eu vejo que o rumo político que a CUTS tomou, ele não me interessa mais, e eu acabei me retirando. Mas, para mim, politicamente é muito importante o uso do termo trabalhadora sexual pela sua ligação com a ideia de trabalho. Embora eu entenda o que Gabriela colocava da importância, né, de desconstruir o poder negativo das palavras, o poder ofensivo, e o modo como ela usa, muito bem usado, né, o termo puta, um termo do qual eu gosto muito também. Eu vejo que nesse momento o movimento já tem 40 anos no mundo e 30 e poucos anos no Brasil. Nesse momento a gente deve fixar muito na questão do trabalho sexual. É um trabalho sexual que, enfim, nós sabemos que na prática ele é cobrado de todas as mulheres desde sempre, né? Eu sempre lembro de um artigo da Silvia Federici, porque sexualidade é um trabalho, e onde ela discorre sobre isso e coloca justamente o modo como a sociedade cobra de todas as mulheres, as pessoas designadas como mulheres ao nascer, a agradabilidade, né? O estar disponível, essas coisas todas. Então, quando eu estou falando disso como um trabalho remunerado, para mim é ainda mais importante pensar trabalho, né? E o que vocês enfrentam para trazer isso como um trabalho? Quais são as dificuldades da sociedade? Porque nós sabemos que existem algumas camadas da sociedade que desvalorizam essas pautas, como, por exemplo, o Estado. Hoje nós estamos vivendo um governo conservador, quer dizer, nós estamos vivendo um governo mais conservador, né? Porque nunca tivemos um governo que não fosse. Mas estamos vivendo um governo muito conservador. Nós temos aí a questão da religião. Nós temos aí a questão, né,
valorização, eu estou fazendo aspas, tá, gente? Da família tradicional. Nós temos também a questão da dificuldade da implementação de políticas públicas num país como o Brasil, que é um país continental. Mas, assim, como você observa, vamos trazer, assim, nesse período que você tá aqui, né, como uma militante, como é que você observa o movimento sendo construído para conseguir esse reconhecimento do trabalho sexual como um trabalho efetivo? Quais são as disputas que vocês têm que fazer? Porque o movimento, ele existe, mas quais são as pautas dentro da pauta do trabalho? Reconhecer, por exemplo, a possibilidade de recolhimento de previdência social? O que seria? Quais foram os avanços e quais são os retrocessos que vocês estão tentando combater? Para mim, e para um grande grupo de trabalhadoras sexuais ativistas, o grande combate se dá contra o estigma, e, na verdade, esse grande combate deveria ser pauta para todo o feminismo e para todas as mulheres, que, como a gente coloca lá no início, né, você falou, assim, ele citou o trecho da Dolores Juliano, onde ela coloca o estigma como um grande fator de manutenção, né, do sistema como é. Então, para mim, isso é prioritário, sabe? Mesmo que a ideia de direitos trabalhistas, que hoje nenhum trabalhador de fato tem, seja importante, combater o estigma, para mim, é mais prioritário. Até porque em lugares como a Holanda, onde o trabalho sexual é legalizado, o estigma permanece forte, firme, e isso é prejudicial, né? Quer dizer, a gente põe as mulheres numa condição em que elas podem trabalhar, podem recolher impostos. Aliás, é bem complicado, né, para trabalhar em Amsterdã de modo legal, mas o estigma permanece, né? Então, são úteis, né, para a sociedade. O Distrito da Luz Vermelha, ele é muito útil, muito importante, né, para atrair turistas, mas o estigma permanece, quer dizer, então o ponto central para mim é o combate ao estigma. Mas tem as questões, né, mais práticas, como, por exemplo, no Brasil, em 2002, a atividade de profissional do sexo foi incluída na CBO. Desde 2002, então, quem quiser pode declarar, né, para fins de contribuição com a Previdência, a atividade profissional do sexo. Pouquíssimas pessoas declaram, né? É outro ponto onde eu devo números, mas eu sei que são poucas, e que isso também é usado contra, né, para dizer que prostituição não é trabalho. O fato é que quando essa atividade foi incluída na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, a gente tinha em vigência aí a lei da vadiagem, que permitia que se, né, detivesse mulheres por estarem vadiando. É uma lei que caiu há muito pouco tempo e que já se estuda a reimplantação dela. Então, foi muito importante nesse momento para que mulheres pudessem trabalhar, elas estavam a trabalho, sem serem presas, né? Essa é a grande importância da inclusão da atividade na CBO. A partir daí ocorrem muitas atividades, né, de conscientização da polícia de que né, esse trabalho é uma profissão, e muito material feito pela rede brasileira junto com os governos, enfim. Essa é até hoje a grande conquista, né? Tem projetos de regulamentação que precisam ser rediscutidos, que não vão ser aprovados, que não vai ser aprovado, né? No caso do PL Gabriela Leite, ele já está definitivamente arquivado, e requer uma discussão maior por conta de pontos controversos ali mas essa ainda é a grande conquista, né? A inclusão da atividade no CBO. No seu livro você usa um termo que eu também achei bem interessante, que o prostíbulo é uma instituição de respeito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse espaço como um espaço de militância. O que você pode observar dentro dos espaços de acolhimento de mulheres trabalhadoras sexuais que são positivos para essa sensibilização feminista, né, para trazer essas mulheres para espaços de luta, mas não só para isso, mas também se esses
locais, se esses espaços podem também, além desses movimentos políticos, serem considerados lugares de apoio e de acolhimento de mulheres. Olha, parcialmente. Na verdade, os prostíbulos são lugares de trabalho, né? Assim como os bancos não são lugares de acolhimento para os bancários, os prostíbulos também não são lugares de acolhimento para as putas. Então, é lugar onde se exerce o trabalho de modo menos perigoso, de modo mais seguro até das mudanças de tempo, né? Mas são lugares que hoje funcionam de modo ilegal. A grande coisa do PL Gabriela Leite seria transformá-los em espaços de legalidade, o que evita que as mulheres, né, sejam presas por exercerem seu trabalho, porque quando acontece uma batida policial, ninguém quer saber quem é dono, quem não é, todo mundo vai para a delegacia. Então, legalizar esse espaço é muito importante, mas imaginar ele como um espaço de ativismo, um espaço de acolhimento, é uma fantasia comum, porém não real. O prostíbulo é um espaço que, bom, necessariamente ele é bastante conservador, aliás, né, a existência dos prostíbulos mantém a família tradicional brasileira. Eu percebo, né, que além do estigma de puta manter a sociedade como ela é, a existência dos prostíbulos também mantém a sociedade como ela é, né, a existência deles como são. Prostituição e matrimônio são duas instituições que andam, né, juntas. Dificilmente se conseguiria manter a paz nos casamentos sem os prostíbulos. Isso me traz, assim, a ideia de um ambiente profundamente conservador e não necessariamente acolhedor, né? Agora, são espaços de trabalho que existem, a sociedade se organiza desse modo, então é importante que se tenha segurança para trabalhar dentro deles. E para a gente fechar esse episódio, no seu livro você fala sobre o meu corpo, minhas regras. Esse é um jargão que é muito utilizado dentro do movimento feminista como um todo, né? Tem várias discussões dentro dessa frase, e eu queria sua opinião sobre essa frase para a gente finalizar o nosso episódio. Então, é uma frase que claramente tem um valor diverso, né, para as prostitutas. Quer dizer, na prostituição, assim como no matrimônio, o que você está fazendo é botando o seu corpo a trabalho de outra pessoa, a serviço de outra pessoa, no caso, um homem, né? Então, você conseguir estabelecer as suas regras sobre o seu corpo, tanto num casamento tradicional quanto na prostituição, são coisas bem difíceis, né? E você precisa de um grau de, vamos usar empoderamento, mas um grau de autoconfiança grande e também do apoio das suas colegas, para te dizer, né? É muito comum você entra na prostituição e o que te colocam os clientes é que você tem que fazer o que eles quiserem, né? Porque você está sendo paga. E o teu papel enquanto companheira de alguém que está iniciando, é explicar que as coisas não são assim, ensinar as meninas a estabelecerem seus próprios limites. Aí, nesse caso, é uma frase que precisa ser ensinada, né? Acho que muitas ativistas colocam de um modo bastante raso, né? O corpo é meu, eu sou livre, inclusive, para cobrar por sexo. Mas você precisa pensar o que você está fazendo quando está cobrando por sexo e até que ponto aquele corpo é seu e como é que você estabelece limites. E depois dessa conversa, vamos para o nosso bloco de indicações. E começando o nosso bloco do Caleidoscópio, nosso bloco de indicações, Monique, indica pra gente aí, esse é o momento do jabá. Indica aí suas redes, o seu trabalho e o que mais a gente pode acessar, ler, assistir para conhecer melhor o movimento de mulheres trabalhadoras sexuais. Então, vou indicar, obviamente, né, o meu livro, Puta Feminista, que pode ser adquirido comigo através da página do Instagram. Meu Instagram é @eu_MoniquePrada. E sugiro que as pessoas acompanhem também as páginas do movimento, né? Tem a página da Amprosex no Instagram e no YouTube, e uma página que tem feito um bom resgate histórico do movimento de prostitutas é a página do coletivo Putas da Vida. Tem um material bastante completo. O coletivo da Vida ele foi fundado por Gabriela Leite em 1987.
E ali as gurias têm conseguido um material bem interessante sobre como se desenvolveu o movimento de prostitutas a partir de lá. E aproveitando suas indicações, Monique, eu queria indicar o livro da Gabriela Leite, Filha, Mãe, Avó e Puta. Eu vou deixar o link aqui, então nós vamos deixar o link do livro da Monique, as redes e também os sites indicados. Monique, obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por trazer pra gente essa pauta que é tão importante. A gente espera trazer mais sensibilidade para as nossas ouvintes e também para os movimentos feministas a partir dessa nossa conversa. Agradeço também pela publicação do livro. Para mim, esse livro ele é um marco, ele, junto com o livro da Amara Moira, que nós indicamos no episódio anterior, é um livro que traz percepções muito importantes sobre as trabalhadoras sexuais, traz uma visão política super pertinente que a gente tem que trazer cada vez mais para os movimentos feministas brasileiros. Obrigada. Eu que agradeço o convite e obrigada. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. Obrigada, pessoal. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital. Curadoria, pesquisa e pauta, Aline Hack. Edição e mixagem, Marcondes Saraiva. Identidade sonora, Montana Estúdio.